Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cá Entre Nós. Eu sou a Jéssica Rodrigues, host aqui do podcast. Estou, como sempre, com a minha amiga, sócia e parceira Letícia Nobre. Lê, conta pra gente qual é o tema de hoje do 7º episódio, hein? 7º episódio. Meus amores, sejam bem-vindos. Estamos aqui com uma convidada mega especial. Nós falaremos sobre a transformação que ela teve na vida dela de estilo de vida, tanto da vida pessoal como profissional. E já apresenta o currículo para o pessoal que está em casa. Ai, a Gi, eu já tô amando a história da Gi. O pouquinho que eu conheci. A Gisele é nutricionista comportamental e tem uma trajetória incrível de transformação, né, Gi? Ela trabalha ajudando pessoas a mudarem suas mentalidades em relação à alimentação e à imagem pessoal. Gisele, é um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu. Eu agradeço muito, Ale, pelo convite. Bom, falando aqui um pouquinho sobre, dando início, né, à minha trajetória. Eu tô na área de vendas há mais ou menos uns 10, 11 anos. E nesse meio tempo eu tive algumas situações ali da minha vida que me fizeram ficar muito reféns das minhas emoções. E quando a gente não sabe lidar com as nossas emoções, a gente conduz isso para a alimentação. E, consequentemente, a nossa imagem vai ficar prejudicada. Desse meio tempo, claro que eu vou depois aqui mais para frente das perguntas explicar um pouco melhor o passo a passo de como foi essa transformação, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu me vi num momento em que eu precisava mudar, que eu já não me reconhecia mais dentro daquilo que eu era, nem do espelho, nem da vida profissional. Então parecia que tudo estava como uma página em branco que eu precisava escrever de novo. Então a melhor decisão que eu tomei foi começar uma mudança. E como toda mudança, vai ser desconfortável. Então o primeiro ponto que eu acredito que é extremamente importante é que a gente consiga entender o que a gente quer, né? Os nossos valores, o nosso autoconhecimento, para que a gente consiga reconhecer e firmar de modo que a gente consiga fazer sentido pelo qual a gente quer a nossa mudança, né? Uhum. E foi exatamente nesse momento que eu me vi. Eu não me reconhecia, eu sabia que não dava para continuar daquele jeito, eu sabia que me afetava na minha vida profissional, na minha vida pessoal, nas minhas relações, nas minhas amizades, e eu resolvi mudar. Né? Foi um ponto de partida esse incômodo seu. E é legal que isso tem muito a ver com o que a gente acredita, né, Lê? No fim de tudo, o autoconhecimento ele é a base para as transformações, né? E o pouco que eu sei da sua história, enfim, que eu quero conhecer um pouco mais agora, a sua transformação, ela teve 5 pilares, que é o que você fala muito, né? E conta pra gente um pouquinho da sua história em cima desses 5 pilares e a importância de cada um deles nessa sua trajetória. Sim. Bom, eu, como comentei, já trabalhei na área de vendas há 10 anos, então eu comecei a minha vida profissional muito cedo, né, com muita responsabilidade, sempre com aquela mentalidade de que eu precisava chegar nos meus 30 anos com tudo resolvido. Com 30 anos eu tava com a minha casa no campo, exato, sabe, na praia. Com o marido, com o cachorro, com o periquito, com o papagaio. Exatamente. E nisso eu acabei me perdendo, né, porque o que não contam pra gente é que você tem que ter uma bagagem de se conhecer. Isso a gente não aprende na escola. O que você faz quando você sente tristeza? O que você faz quando você sente ansiedade? O que você faz quando você está inseguro com o futuro? Isso não é ensinado. Muito pelo contrário. A gente aprende que tudo isso é ruim, a gente tem que se livrar disso de alguma forma. E aí onde... E não sabe como. E não sabe passa como. Por cima, só passa por cima. Aí né? a gente desenvolve vícios, né? Sim, porque costumes. Desconta tudo. E a nossa cultura como um todo faz isso. Entende? A sexta-feira, por exemplo, a gente tem o sextou, né? Que nada mais é do que o fim de um ciclo terrível que você teve a semana inteira e que agora sim você vai ser feliz. Exato. Isso já é uma maneira que a cultura, ela estabeleceu, né, dentro de cada um de nós, de dizer, olha, agora você está liberado para beber, você está liberado para comer, você está liberado... Então, assim, eu acredito que dessa maneira que a gente foi aprendendo a lidar com os nossos sentimentos por uma questão cultural também. Exatamente. Chegando no final de domingo, a gente fica com aquela deprê, putz, amanhã eu preciso trabalhar. A deprê do Faustão. Exato. E fica com aquele sentimento, até a produtividade muda, né, na semana, na entrega do trabalho. Exato. Então foi aí que, depois de... Eu sempre falo, né, que é um clichê, mas existem portas que se fecham para que outras tenham que se abrir. É o maior clichê, mas é verdade. A depender de como você vai extrair o aprendizado daquilo. Então, eu trabalhava numa empresa
onde eu tive uma posição de liderança, né, Letícia? A Gi era minha chefe, gente. Gente, isso aqui vai ficar muito bom. Ai, a Gi era minha chefe, hoje ela é a minha nutri do meu marido. Ai, que legal. Que demais. Você vê como o mundo dá voltas, né? E era um ambiente que, enfim, startup, tecnologia, de pressão. Eu, nessa época, morava sozinha, então... eu lembro que eu chegava em casa muito aflita com cobranças que eu tinha, não sabendo lidar. O que eu fazia? iFood, né? Não sei se eu podia falar iFood, gente. Pode. iFood patrocina a gente. E já direciona esse episódio pra eles. Patrocina a gente, mas coxinha não. Saladinha com frango. Então, assim, eu pedia, né, fast food, porque ninguém vai pedir salada no iFood 8 horas da noite, depois de um dia em que você teve que lidar com o cliente, lidar com o seu gestor, né, lidar com a equipe, porque quando você tem uma equipe, você tem que entender que você precisa saber lidar com a expectativa da sua equipe. Então, você não vai ter só o seu cliente. Você tem o seu cliente, que é a pessoa que está ali por debaixo de você, o seu chefe, enfim. Só um detalhe, Gi, você tinha quantos anos nessa época? 21. Nesse cargo já? Sim. A Gi é muito precoce. Que loucura. Você tem quanto agora? 28. É muito nova. Eu não tô acreditando. É que eu cortei cana muito cedo. Eu comecei com 14 anos na área comercial, no telemarketing. E aí eu fui para a área da indústria, até ficar na área de tecnologia, que inclusive é onde eu tô atualmente, inclusive, né? Também. As pessoas, chega cliente pra mim falando assim, já eu tenho cara de menina, eu preciso ter mais uma cara de profissional, de madura, eu preciso ajustar. Você não precisa disso, né? Ela já tá pronta pra poder mostrar toda essa bagagem que você tem. Isso é muito legal. E aí a minha relação ficou assim, eu não me alimentava bem. Eu me escondia muito nas minhas roupas também, então eu vestia muito blusas. Começou a me incomodar de uma forma inconsciente, eu parei de escolher algumas roupas. Roupa clara, parei de escolher, né? Então eu não me via mais naquele modelito ali, né? Foi aí que eu comecei a ficar incomodada e parar de me olhar no espelho. Gente, eu falo isso hoje, eu até me arrepio, sério mesmo. Mas assim, eu só tinha um espelho na minha casa e era o espelho do banheiro, que é aquele quadradinho. Eu não tinha espelho de corpo. Não tinha. Porque pra mim eu não precisava. Eu coloquei na minha cabeça isso. Não, mas você não tem porque você não precisa. Entende? Quando na verdade eu queria só fugir dali. E aí, enfim, eu canalizava toda a minha energia, o meu foco no meu trabalho, né? E aí o que aconteceu quando o meu trabalho acabou? Quem sou eu, né? Quem Todo é o seu Gisele? valor estava depositado no trabalho, porque nas outras áreas você não... Existia, né? Não sentia isso, sua autoestima estava baixa. Então, você depositou tudo ali e realmente você era uma excelente profissional, você era reconhecida e tudo mais. Mas quando teve aquele evento intempestivo na empresa, eu imagino que isso é como se você tivesse falado assim, tá, o meu valor tá onde agora? Eu fiquei perdida. E foi aí o universo, né, quando eu falo que as coisas têm que acontecer para você mudar, às vezes tem que acontecer para você mudar. Veio a pandemia. Veio a pandemia, eu estava no início de um relacionamento. Então, quando você está no início de um relacionamento, você sente insegurança, você não sabe exatamente se você vai continuar com aquela pessoa, né? Eu morava sozinha, ele também numa distância, eu diria que de 7, 8 quilômetros, né? E aí, olha só como as mudanças elas acontecem de uma maneira sutil. Eu fiquei muito incomodada de não estar conseguindo produzir, né? E nisso, eu comecei a ir muito ali para casa dele, porque lá ele tinha uma rotina já muito pré-estabelecida. Eu sabia que se eu fosse ficar perto dele, ele ia ficar na rotina dele, eu ia poder conseguir ter uma rotina também, né? Ele sempre se exercitou, ele sempre gostou de academia, de se alimentar bem. Então, eu sabia que se eu ficasse próximo ali dele, né, eu conseguiria entrar na onda. O ambiente. Do ambiente. Foi uma percepção bem madura, né? Sim. Autoconhecimento. Porque se eu ficasse em casa, eu acredito que eu teria cedido aos alimentos que, enfim, eu comia na época. Gente, eu comia cup noodles e barra lacta, sabe? 11 da manhã, entendeu? Então, assim, era esse nível a minha alimentação.
E eu comecei para casa dele, não tinha transporte, porque entrou pandemia. Eu comecei a ir a pé. Aí, nisso, eu comecei a pegar um condicionamento físico, né? Na época, eu tava 11, 12 quilos a mais do que eu tô hoje. E aí, eu comecei a pegar um condicionamento físico. E eu comecei a ir pra lá. Enfim, a gente acabou indo morar junto depois. Mas, ainda assim, eu né, não tava trabalhando. Com aquela dificuldade toda de emprego, aquela insegurança toda. E tinha uma pista de ciclofaixa próximo da onde a gente morava. E eu comecei a correr lá. Correr. Todo dia, de máscara, eu corria. E aí, aquilo foi me animando, porque eu fui vendo no espelho, então, que eu estava melhor. Foi aí que eu comecei a olhar e falar, caramba, não é que eu tô mudando? Tinha uma recompensa, Tinha né? uma recompensa, exato. Então, assim, eu acredito até que inconscientemente eu já estava vendo uma mudança no meu, assim, como que eu posso explicar? Eu tava com mais fôlego, só de caminhar pra ir pra casa dele. Eu já tava ficando com mais ânimo, com mais tranquilidade, assim, sabe? Eu tava ficando menos ansiosa, porque você sai da sua casa, você não fica mais pensando nos problemas, é o único momento que eu tinha de olhar um ambiente onde eu não ficasse ruminando as coisas que estavam acontecendo na minha vida. Porque eu tava num momento onde, poxa, né, eu queria ter continuado num lugar onde eu pudesse ser gestora, acabou, o que eu vou fazer agora e tudo mais. Então, assim, foi nessa situação que eu me encontrei ali, podendo correr na rua, e ali começou. A minha mudança com a alimentação foi consequência disso. Por que foi consequência disso? Porque eu pensava assim, poxa, eram essas coisas que me faziam mal, então eu não vou comer essas coisas. Isso não significa que nessa época eu tinha dieta, tá, pessoal? Não tinha. Não tinha nutricionista. Eu só fazia melhores escolhas. Então, assim, eu fazia ali... eu acho que tem um adendo aqui para trazer. Aonde a gente morava, não tinha fogão na época, né? Não dava para comprar. Então, a única coisa que eu tinha era uma panela elétrica e air fryer. Eu tinha que fazer toda a comida ali. Você podia usar isso como desculpa, né? Eu poderia usar isso como desculpa, porque o iFood, para comprar fast food, tava bombando. Então, eu lembro de ficar fazendo, assim, um monte de coisa mirabolante, porque só era aquilo que eu tinha para usar para poder cozinhar. Então, assim, aí eu fui mudando. Isso não significa que eu excluí todos os alimentos da minha alimentação. Eu ainda comia doce, né? Tipo, tinha um momento ali que eu comia doce, eu ainda comia o meu pãozinho, mas muito diferente a minha relação com a comida do que antes. Eu não ficava triste, ia lá e pedia alguma coisa para eu comer, né? Então, isso foi me ajudando muito ali E aí, consequentemente, isso me trazendo essa sensação de eficácia, né? Porque eu acho que é muito... O que eu acredito que é importante para nossa autoestima? Não é só a nossa autoimagem, mas é o quanto que a gente consegue se comprometer com aquilo que a gente disse que iria fazer para nós mesmos. Então, se eu falo para uma pessoa hoje, né, que eu apoio ali na consultoria, que ela tem que se sentir capaz de fazer aquilo que ela está dizendo que faz, é mais do que ela comer um bombom ou, enfim, qualquer comida que seja. A pessoa tem que se sentir capaz. Você tem que se sentir capaz de você seguir aquilo que você se comprometeu, né? E criar uma rotina e metas saudáveis, alcançáveis, né? E isso não é comida. Isso não é a comida. Isso é a percepção que a pessoa tem que ter de eficácia, né? Hoje você trouxe essa questão do primeiro pilar do autoconhecimento. Ele foi importante, então, nesse momento... Pra você entender que não tava tudo... Foi nesse momento que você entendeu que não tava tudo bem? Que você se olhava no espelho e não se reconhecia? Sim. Que você colocava roupas pra se esconder? Foi nesse momento... E aí teve alguma prática de autoconhecimento? Ou foi as pancadas da vida mesmo? Olha, eu acredito que foram as pancadas da vida mesmo. Nesse momento, sim. Nessa época, eu não tinha o conhecimento do que... Enfim, algum exercício, alguma coisa assim. Eu não fazia terapia nessa época também, né? Foi mais me analisando. Eu sempre fui uma pessoa que eu consegui ter a capacidade de olhar, né, para minha situação de vida e me colocar como se fosse fora daquela situação e pensar, o que será que eu poderia fazer de diferente aqui, né? Do tipo assim, se fosse uma amiga minha sentindo isso... Eu já fiz terapia durante muitos anos, né? Nessa época em si eu não fazia. E aí eu olhava para mim... E pensava, poxa, eu tô mal por causa disso, disso, disso e disso. Sem isso, eu não consigo ir pra frente. Sem eu melhorar a minha aparência, eu não consigo ir pra frente.
sabe? E você aprendeu a ter esse olhar na terapia, quando você fazia Quando eu fazia terapia né? antes, eu fiz 10 anos de mágico terapia. isso. Eu fiz 10 anos, a terapia foi fundamental para mim, pro meu autoconhecimento, né? Então eu acredito que ficou automático para mim fazer o exercício de me analisar durante esse processo. Eu conseguia me analisar. Isso é incrível. E eu não tinha mais o ambiente para consumir a minha energia como consumia antes. Tava né? uma rotina mais tranquila. Tava uma rotina mais tranquila. Engraçado, né? Como a vida de muita gente mudou após pandemia. Mudou. Os negócios, tudo, né? A rotina, a escolha de estilo de vida, e pode ser para pior ou para melhor, mas mudou, né? E eu também, eu desacelerei muito depois. Desacelerei no sentido de, eu vivia nesse piloto automático também de trabalho, sabe? Tipo, eu sempre falo isso, né? Que eu dormia na minha casa, eu era uma hóspede de casa. E como mudou, e depois você começa a se olhar mais, sabe? Quando você dá essa pausa, esses respiros, eu achei isso muito importante. Então, enfim, a pandemia no meu caso, ele também foi um divisor de águas. Incrível. Agora, sobre um pilar também, que eu acho que é importante, que é o que você já trouxe, é a constância. Você manteve esse estilo de vida, você conseguiu manter, né? Mesmo com as tentativas ali alheias de vontades, talvez. Você passou por isso? Sim, na verdade, assim, a constância, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é você nunca sair do seu planejamento. Mais do que você acreditar que você precisa ser constante e sempre, é você conseguir ter consciência de que em algum momento você precisa parar ali e ter aquela boa relação com a comida de volta, que é o que eu tento trazer hoje para as pessoas. Coma aquilo que você gosta de comer, mas numa situação que te faça bem para a sua saúde mental, né? Então, uma dieta restritiva, ela vai tirar justamente esse aprendizado que você vai ter. Para ser constante, a gente não pode evitar ter uma boa... Pra gente ser constante, a gente não consegue evitar ambientes sociais pra toda a vida. A gente não vai conseguir dizer não para um aniversário de uma amiga, para um chá de bebê de uma prima. Esses momentos vão continuar acontecendo. E ser constante é você participar desses rituais sem que você se sinta mal por comer aquele alimento que tiver ali. E saber voltar, né? Eu acho que quantidade também, né? Porque não adianta você falar assim, eu vou ficar sem comer pizza, mas aí tem um dia que você conseguiu, você vai sair com os amigos e você quer comer tudo que tem na sua frente pra você matar aquela vontade. Exato. Eu acredito que é um combo, né? A constância, ela tem que ser, assim, composta, eu diria, por um estilo de vida saudável. Acho que como você consegue ser constante? Quando você tem um estilo de vida saudável, que se sustente para o seu corpo e para sua mente, que é algo que é desafiador no processo de todo mundo que está iniciando ou reiniciando isso. Né? E é a longo prazo, né? Você comentou que nesse momento que você já estava inserida num ambiente diferente com seu namorado, foi quando você começou a ter esses hábitos e você parou de se alimentar como você se alimentava antes. Então, foi nesse período que você também teve que ter constância. Foi mais fácil para você ter constância, porque você estava num ambiente propício para isso também, né? Então, vamos lá, né? Eu vou contar a história da constância, porque eu não gosto de romantizar de que a constância ela é uma coisa fácil de ser feita. Ela é importante, é preciso que a gente busque por ela. Mas eu vou contar uma situação que aconteceu comigo e eu já tinha perdido peso, já tinha perdido 10 quilos. Eu já estava treinando na academia, a pandemia já tinha acabado. Mas tinha momentos em que eu acabei tendo alguma situação... Eu lidei com a comida de um jeito negativo. Então, por exemplo, todo mundo começou a me elogiar. Foi quando eu acredito que as pessoas começaram a me ver. Nossa, você emagreceu e tudo mais. Aquela pressão tomou conta de mim por alguns momentos, e no meio também dessa insegurança, enfim, mundo de vendas, né? Eu comecei a comer escondido, né? Por quê? Porque se eu comesse próximo, né, enfim, do meu namorado ali, provavelmente ele ia falar, nossa, você tá comendo isso? E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha um problema. Eu falei, o que tá acontecendo? Por que eu tô fazendo isso? Né? Porque eu era assim, tava lá no armário uma bitoquinha, né? Tava lá... E aí, eu fui perdendo o controle disso, né? Então, mantinha constância, tá? Eu tava treinando, eu tava fazendo dieta, mas eu tinha esses momentos em que eu... Refúgio, os meus refúgios, exato. Era como se, agora que tá todo mundo me elogiando, ninguém pode ver que eu tô ninguém pode ver. comendo. Eu já provei, né? Exato, eu já provei. E aí, eu falei assim,
pior, eu acho que é o pensamento de, se souberem que eu tô comendo isso, eu vou ser um fracasso. As pessoas vão ver que eu sou uma fraude, né? Quando, na verdade, eu depois, né, descobri que esse meu comportamento nada mais era do que uma tentativa de perfeição minha. Eu queria comer aquele alimento. Por que eu não coloquei aquele alimento na minha dieta, gente? Por que eu tive que começar a comer ele escondido? Eu vou falar que alimento que é, porque eu acho que isso é importante. Era pasta de amendoim. Entendi. Que teoricamente que daria um pra alimento. você colocar. Não, teoricamente as pessoas veem a pasta de amendoim como um alimento calórico. Poxa, isso aqui é muito calórico, né? Se virem que eu tô comendo isso daqui, vão perguntar, nossa, mas pasta de amendoim não é muito gorduroso, não. Mas era só colocar na dieta. Mas isso que é legal, porque às vezes as pessoas veem a gente nas nossas posições, né? Você com a questão da consultoria de imagem, eu com a questão da maturidade emocional, agir com a alimentação, e às vezes assim, tem aquilo da sociedade de tipo, você fala sobre isso, então você tem que ser exemplo nisso. Exato. Tem a pressão interna da gente de eu tenho que ser exemplo nisso, mas muitas vezes a gente passa por vários processos também, né? Não é porque a gente fala sobre isso, a gente ama falar sobre o que a gente fala, que a gente não vai viver nossos processos. Né? Lidar com emoção é pra todo mundo, né? E todo mundo passa por altos e baixos. Eu acho que quando você começa a se conhecer e entender as escolhas que você faz, eu falo muito de você comer. Por exemplo, eu vou trazer pra minha realidade. Eu coloquei uma direção pra mim na alimentação, comida de verdade. Eu gosto de comida de verdade, então industrializado eu evito muito. Se você abrir meu freezer, não tem. E eu evito ter no armário coisas. Então, se eu tô com vontade de tomar um sorvete, eu saio, vou tomar um sorvete. Se eu tô com vontade de comer um hambúrguer, eu faço em casa e como hambúrguer. Então, eu não também me privo de comer, mas eu evito ter essas coisas na minha casa. E quando eu tô com vontade, eu ponho ali uma barreirinha, uma dificuldade que eu tenho que sair de casa pra ir lá comprar. Entende? Então, eu criei esse mecanismo com meu marido e é assim que a gente funciona. Esse ponto que você falou, eu achei super importante, porque isso casa com a questão do ambiente, da relação que você tem com a comida e o ambiente. Então, por exemplo, você pode ter uma experiência com o que você for comer diferente. Não precisa... Normalmente as pessoas elas acabam deixando tudo no automático. Então é aquele iFood que você pede para sentar no sofá para ver aquele filme. Pensa o seguinte, que olha a experiência que você vai ter se você deixar de ir pedir no iFood, ir lá no restaurante ou pegar ou comer lá. Porque hoje em dia tem vários lugares que você consegue ir, que tem uma experiência bacana, vai tocar uma música ao vivo. Ou seja, você não vai estar só na sua atenção na comida. Você vai estar olhando para o ambiente, você vai estar vendo alguém cantar uma música, tocar, enfim, tem uma banda lá no lugar. Então, assim, se você puder, sempre que possível, unir um alimento desses com uma outra experiência, pode ser melhor, né? Do que ficar em casa. Porque o que vai acontecer na maioria das vezes? Você vai ficar na frente da TV, olhando pra TV e não vai prestar atenção no que você tá comendo. Isso seria o melhor dos mundos. Não tô dizendo que nunca na vida você pode fazer isso. Mas pra quem tem uma relação desafiadora com a comida, com fast food, é uma coisa que eu recomendo. Sabe? Sai de casa. E é tão incrível, a gente aprende tanta coisa. Eu já falei muito aqui que eu amo experiência. E comer, pra mim, é algo muito além da comida, sabe? Eu gosto de uma mesa legal, eu gosto de uma experiência de temperos legais, culinária diferente. Então, e também me tirar como casal, eu e meu marido de casa, pra gente ter uma experiência juntos, sabe? Comer, conversar olho no olho, eu acho incrível. Então, essa dica eu acho valiosa. Tirar esse piloto automático de pedir comida em casa, que você às vezes come assistindo TV, não tá nem vendo o que você tá comendo, que isso eu acho também meio, né, confuso. E você viver mais experiências, ter uma relação melhor com a comida. No fim, então, constância e planejamento, né? É planejamento, exatamente. Você usou a palavra correta. É você planejar até mesmo aquilo que não está planejado. Né? É você planejar o que não está planejado. E aí entra no outro ponto que é a resiliência, né? Resiliência. Que você comentou que a partir do momento que eu tenho constância, aí para manter isso é a resiliência. Né? É a resiliência porque eu acredito que você, quando começa a fazer alguma coisa, você espera um resultado em troca, né? Ninguém faz nada sem esperar uma recompensa. Tudo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos esperando uma recompensa. Que a gente seja pago de alguma forma, né? E quando você entra no processo de emagrecimento, você quer o quê? Emagrecer, né? Você quer ver seu corpo diferente. Você quer que as pessoas te elogiem. Você quer colocar aquela roupa e se ver bem, né? Então você tem uma série de expectativas. E o tempo de cada um é muito individual.
Então, por exemplo, eu já vi pessoas que falam assim pra mim, você acha que eu consigo perder tantos quilos em... É a pergunta, dezembro. é sempre essa pergunta. Você acha que eu consigo perder 10 quilos, sei lá, em 3 meses, né? Tipo assim, e aí é aí onde eu sempre falo, né? Bom, vamos lá, qual que é a tua motivação pra isso, né? Mas aí seria um outro assunto. Mas voltando, então você tem que entender que, por exemplo, a sua amiga, ela emagreceu muito rápido e você não, porque vocês são totalmente diferentes. A genética dela é diferente da tua. O biotipo dela pode ser diferente do teu, sabe? Então tem N situações. Uma pessoa que passa por diversos emagrecimentos, né? O efeito ioiô, emagrece, engorda, por exemplo. Ela vai ter um mecanismo diferente de lidar com a alimentação do que uma pessoa que talvez nunca tenha feito dieta, por exemplo. Então, assim, existem N variáveis, né? E você acha que gostar, eu acredito, aí eu queria a opinião de vocês, porque o comer comida de verdade, o se alimentar bem, eu tenho prazer disso. E você acha que isso também é um ponto? Às vezes a pessoa está tão acostumada a comer fast food, por exemplo, e ela não sente sabor na comida pura, limpa. E você acha que isso dificulta, né, esse processo? Dificulta porque na maior parte dos alimentos que são ou muito industrializados ou que você, enfim, compra pronto, né, de fast food, eles têm muito sódio, né? Então o sódio ele realça o sabor ali de um monte de, enfim, de um monte de ingredientes que estão ali e que vão desadaptando o paladar das pessoas. Mas eu acho que por isso que eu falo, tudo aos poucos. A resiliência é isso. No começo você vai comer um brócolis, você talvez não vai gostar tanto quanto, né? Você talvez quando você, por exemplo, às vezes as pessoas gostam de um determinado alimento preparado de uma forma que não talvez seja a melhor, né? Tipo com manteiga. Com manteiga. Eu ia falar, Ela já olha pra mim. Gente, sabe um jeito que a avó ela Manteiga e prepara alho. os legumes cozidos na água sem tempero. Eu acho tão gostoso, eu amo comer Nossa, sem gente. tempero nenhum. Brócolis sem tempero. Eu acho tão saboroso porque meu marido ele faz jejum, enfim, bem longo, né, por sinal. E ele fala que quando ele retorna do jejum, ele sente o sabor real da comida, do alimento, sem tempero, sem nada. Então eu acho que é isso, a gente vicia o nosso paladar. Orgulho da Nutri. Nossa, já Com a manteiga, com alho, né? Sim. E eu amo alho, por A gente exemplo. adapta, na verdade, né? Mas eu vou falar, você perguntou do prazer, né, de gostar. No meu caso, porque eu tô nesse processo com a Gi, já tem 1 ano e pouco. E é um processo muito bom também, porque ela não traz só a nutrição, a dieta pronta, né? Ela vai te ajudando a avaliar comportamento. E no meu caso, o que eu gosto do pós de comer bem. Entendi. Não do ato. Não, ainda não. Claro que eu tento fazer lá uma mesa posta, organizar todo o ritual, trazer aquilo ser prazeroso. Mas como eu também tenho muitas questões voltadas à minha infância, de compulsão alimentar, de viciar meu paladar em alimentos, como é que fala? Altamente palatáveis. Altamente palatáveis, eu acabo... meu cérebro e meu mecanismo todo tá voltado para aquilo. Mas o que me faz sempre voltar e falar, opa, isso aqui não tá legal, é o pós, é a sensação do pós. Porque quando você se alimenta bem, você tá mais leve, a sua consciência tá limpa, né? Pensa melhor. Você pensa melhor, você age melhor, você não fica com aquela letargia. Então, todas as vezes que eu como algum alimento fora que tá de forma disfuncional, o pós é o pior. O ato é prazeroso. Pra mim é prazeroso. Sim. O fazer, mas o pós. É quando vem a consciência do que você fez, né? Quando você já passou ali o prazer momentâneo de consumir aquele alimento daquela maneira, né? Sim. Mas por que eu falei sobre isso? Porque a resiliência é isso. A resiliência é você conseguir entender que talvez você vai ter que fazer algumas trocas como essa, que vai ser desconfortável e que você vai ter que entender que é para algo maior, né? Então, eu sempre tento entender com as pessoas que eu atendo sobre qual que é a motivação delas, que nem eu comentei. Porque daí vai fazer mais sentido você passar por uma situação difícil. Porque você vai ter digamos assim, uma recompensa depois, sabe? Fazendo aqui uma analogia, você compra um apartamento, você vai ficar recebendo ali o boleto do financiamento, se você financiou. Você vai ficar incomodado, poxa, eu podia estar pegando esse dinheiro e fazendo, sei lá, uma viagem. Mas vai ter uma recompensa, você vai ter seu imóvel, né? Eu vejo que, assim, pensando no quesito resiliência com alimentação, uma mudança muito brusca, primeiramente eu
pelo menos vejo assim, né? Elencar o que você pode abrir mão, né, naquele momento, o que dá para flexibilizar, o que é inegociável, né? Isso tudo com o seu nutricionista dá para fazer isso, né? Então você não precisa mudar tudo do dia para noite, mas em algum momento vai ser desconfortável, não tem muito o que fazer, né? Mas acho que o desconforto, a gente tem que começar a encarar com naturalidade o Sim, desconforto em tudo, né? ele faz parte, Faz né? parte da vida. Eu faz fiquei parte da curiosa para te fazer uma pergunta, Jé. Você que lida com essa questão da imagem externa, né? Do look, Da imagem como um todo. da imagem como um todo. Chega pra você, mulheres, com essa falta de autoestima com o corpo e geralmente é desafiador lidar, né? Como que você geralmente faz? Então, quando chega em relação ao corpo que ela tá incomodada, a gente sempre tenta pensar em jeitos de fazer com que ela se sinta melhor com o que ela veste, né? Só que eu sempre trago uma reflexão, porque o que tá te incomodando? Porque é isso, eu não gosto do que eu vejo no espelho, mas tudo bem, você entende o porquê você não gosta? Então, eu não trago de forma muito superficial esse processo. Eu trago para ela trazer consciência do porquê ela está incomodada. Eu me incomodo. E aí, quando você começa a fazer a pergunta, parece que a pessoa começa a buscar pela primeira vez os motivos. E aí, eu não gosto porque eu acho que meu braço, né, chama muita atenção. Eu não gosto porque talvez a minha barriga ou minha coxa. Gente, hoje a gente tem convidados, tá? Pro nosso episódio, a gente vai seguir. E aí trazer para consciência que aquilo pode ser mudado. Então, eu acho que ter consciência da estrutura corporal é importante. Não querer se igualar ao outro, mas também saber que o que incomoda a gente tem o poder de mudança. Então, eu sempre trago essa reflexão. Não deixe passar. É um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento. Porque essa coisa de você ficar só se lamentando, eu não gosto do meu braço, eu não gosto da minha coxa. E como que você resolve isso? Exato, vamos pra parte que a gente faz alguma coisa agora. Tá, você não gosta, mas por que você não gosta? E aí você me trouxe uma lembrança aqui de um exercício que eu já fiz com algumas pessoas, que é assim, eu vejo que às vezes as mulheres, elas têm um biotipo, e eu consigo ver, eu posso falar isso com total, assim, coração cheio e genuíno. Todo o corpo de toda mulher é lindo, ela tem que saber se ver nisso, porque se ela se vê nisso e se enxergar nisso, ela vai parar de se comparar com outra pessoa que tem um biotipo totalmente diferente, né? E qual que é o exercício que eu já fiz? Às vezes as mulheres chegam assim pra mim e falam assim, eu gosto muito de determinado jeito, parece que a pessoa nunca tá contente, assim, o corpo tá mudando, mas ela não tá vendo. Aí eu pergunto, como é que você se imagina? Me fala uma referência tua. E aí eu lembro que uma vez, uma moça que ela tinha, assim, o corpo de violão, que eu falo assim, né? Ela tinha uma cintura fina, ela tinha um quadril e, enfim, ela queria ter um quadríceps, né? Umas pernas maiores, vamos imaginar assim. E ela já tinha uma perna com volume muscular, assim, acima da média, tá? E aí eu falei, me mostra alguém que você tá... Ela me mostrou uma pessoa com um biotipo totalmente diferente. Eu falei assim, você sabe quanto essa menina tem de altura? Porque ela é mais baixa, consequentemente, ela vai ter um quadríceps maior, ela vai ter uma coxa maior, porque ela é mais baixa que você, né? Então, assim, não tem muito que... É uma estrutura... Isso é uma distorção de imagem. É uma distorção de imagem. Entra no próximo pilar, né? Que é ser a própria regra, exatamente. Você ser a própria régua. Exato. E não se comparar com... Isso foi um exercício que eu fiz comigo mesma há muito tempo. Lá nessa época que, assim, eu vivi algumas fases, né? Então, eu vivi a fase de perder peso e gostar de ter perdido. Aí, eu vivi a fase de não gostar de ter ficado magra daquele jeito. Porque quando você perde peso sem a musculação, você acaba ficando com mais flacidez, né? Você não fica com um bumbum estético, com um corpo estético. E foi nesse momento que eu fiquei muito incomodada. Comecei pra academia, enfim. E aí, ali, eu aprendi que eu deveria ser a minha própria régua. Porque o meu personal, o primeiro personal que eu tive, eu nunca vou me esquecer. Ele, na entrada da academia, ele falou assim, peraí, que antes de eu te passar aqui o treino, eu preciso te mostrar uma coisinha. Isso ficou fixado na minha memória. Ele me mostrou ali os biotipos, né? De corpo, ele falou assim, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, só te explicando, porque se você tiver esse, você não consegue ser esse, né? E tipo,
aquilo ficou de uma maneira na minha cabeça que eu falei, cara, não faz sentido nenhum, por exemplo, eu me comparar com a Paola Oliveira. Entendeu? Porque eu falei, eu sempre olhei a Paola Oliveira como uma mulher linda. E eu falava, nossa, eu vou treinar muito, não sei o quê. Eu tinha a imagem dela como inconscientemente. Quem não quer ser a Paola Quem Oliveira? não quer? Aí aquela bunda dela. Nossa, quem não quer ter? e muito natural, né? Natural, é natural. E eu pensava, não, mas se eu treinar muito, de repente eu fico... Gente, não, para, meu biotipo é totalmente diferente do dela, minha genética, a minha altura, N coisas é diferente. E naquele dia a ficha caiu de um jeito, mas muito, assim, com muito, sabe quando vem uma luz, assim? Foi esse dia pra mim. E aí eu nunca mais me comparei com ninguém. Hoje um dia, assim, eu olho pra algumas mulheres que eu admiro e eu falo, poxa, que legal, essa pessoa treina. Mas eu não falo assim, nossa, ela é mais bonita que eu. Nossa, eu queria... É uma inspiração. Hoje é uma inspiração, né? Não é mais uma comparação. Eu não acho ninguém mais bonito ou mais feio do que eu. Acho que cada pessoa, ela tem ali a sua beleza, a sua particularidade, entende? E todo mundo, toda mulher, gente, vai conseguir extrair o melhor do treinamento pro seu corpo. Que nem eu não sou uma pessoa com muito quadril, mas eu vejo que mulheres que são, cara, vai ficar excelente. Essa mulher treinando ali costas, né? Ela vai conseguir deixar uma cintura ainda mais fina, ela vai treinar com mais tranquilidade ali em lesão, porque ela tem uma estrutura melhor, ela vai conseguir fazer uma elevação pélvica melhor. Eu já penso assim, eu já falo, nossa, olha só, seu biotipo te favorece para isso, sabe? Então, eu acho que essa visão que as mulheres, elas precisam ter, que elas precisam se olhar, né? Se reparar e ver elas mesmas como a sua própria régua. Como ela pode ser melhor dentro se comparando com a versão anterior dela, não com outras pessoas. Exato. E mais ainda, que é uma coisa que eu faço, que é, eu sempre mostro para as pessoas as evoluções que elas estão tendo. Sim. Eu aponto, né? Elas me mandam fotos e eu aponto, ó, tá vendo isso aqui? Mudou. Tá vendo isso aqui? Mudou. Por quê? Aí eu vou entrar numa polêmica da balança, né, gente? Eu preciso falar da balança. Que as pessoas ficam muito drivadas na balança. Mas tem tanta coisa que muda no corpo. E aí, se você se vê, tira uma foto ali, aí você começa o exercício, começa a alimentação, daqui 20, 30 dias, tira outra, se compara, sem julgamento. Ou pede para alguém que você confie fazer essa avaliação por você. Você vai ver que se você fez realmente o protocolo ali, que você se comprometeu a fazer, você vai ter mudado. Até o caimento da roupa muitas vezes muda, né? E você já pode falar, nossa, eu tô começando a vestir uma peça que eu não vestia antes. A roupa já fica larga, fica mais larga. E dá uma alegria, não dá? Você teve que mudar seu guarda-roupa, né? Tudo, eu não tenho mais nenhuma peça do que eu tinha antes. Muda, é automático. Não tinha. E eu ia até falar essa questão do corpo, que é a segunda etapa que eu trago na consultoria, a consciência da estrutura corporal. Aí, eu trago perfeito. isso porque tem essa questão, se aceite como você é. Mas às vezes a gente se incomoda com algo e tá tudo bem você também não ficar feliz com algo no seu corpo. Então eu trago a consciência corporal pra pessoa, então você tem esse biotipo. Te incomoda alguma coisa? Porque a gente tem que entender o que incomoda a cliente, né? Se ela fala que incomoda alguma coisa, eu vou falar, olha, te incomoda, mas seu corpo é esse. Se te incomoda, a gente vai pensar em alguns ajustes. Mas se não te incomoda, tem cliente que não tem o biotipo ideal pela sociedade, mas que ama o próprio corpo. E eu acho isso excelente também. Exato. Mas eu acho que esse processo de conscientização em todas essas profissões que nós temos aqui na mesa é importante. Sim, extremamente importante, porque aí você deixa aquela cortina que está prendendo a sua visão ali cair e te mostrar as coisas como elas são e o que você vai poder fazer com aquilo. Porque se alguém chega hoje em você e fala assim, eu não gosto do meu corpo para usar determinada roupa. Tá, mas, né, vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? É uma coisa que é do teu biotipo ou é alguma coisa que a gente pode fazer trocando uma peça, escolhendo algo que tem um caimento diferente, um tecido diferente, para valorizar, né? E sabe o que eu costumo falar? Que o que patrocina a autoestima e a autoconfiança é o seu movimento de expansão e de crescimento, não é nem o ponto de chegada. Muitas vezes o que vai enchendo seu potinho da autoconfiança é você ver que você já evoluiu num hábito que antes você não conseguia ter. Exato. É aquilo que eu falo que é você se sentir capaz, que eu já disse. Você tem que se sentir capaz. Você tem que se comprometer. Porque assim, se você não consegue não consegue fazer aquilo que você se comprometeu com você mesmo, como é que você vai conseguir se ver suficiente para mudar o seu corpo? Porque a todo momento você fica respondendo para você mesmo. Não consigo, não consigo, não consigo. Essa vozinha que fica ali dizendo que você não consegue... Vai reforçar. Então, por isso que você tem que se comprometer com algo que você faça e fala, consegui. Nem que seja pouco, mas que você
possa dar esse check, entendeu? Tem que você começar pouco, né? Tem Pra que começar você pouco. se adaptando. Exato. Agora eu fiquei curiosa. Como foi esse seu processo com o seu armário? Ah, eu quero saber tudinho. Chegou a melhor parte, né? Exatamente. Então, vou dizer pra você que até hoje eu tô num movimento, porque assim, o que acontece? Eu me vestia para o comercial, né? Eu me vestia para o comercial. E aí eu preciso contar uma coisa aqui, que vocês vão rir. Mas eu lembro que teve uma vez que eu tive um date, que o cara me levou na loja pra comprar uma roupa, porque ele falou que eu era muito corporativa. Formal. Não acredito. Juro pra você. Que ele fez isso. Eu não- As eu não- Gisélias e as pérolas. Meu, foi o seu consultor. eu juro pra você. Eu juro, sério. Eu não sabia que um dia eu poderia contar isso publicamente, mas eu vou contar. Quem é esse cara? Não sei onde vive mais. Mas, nossa, gente. Ele falou assim, então, a gente foi no shopping. Deixa eu te contar. Você trabalha a cara corporativa, né? Aí eu queria dar uma olhada ali no... Eu lembro que era numa loja. Não vou falar o nome aqui. Vamos ali. Ele passou pelas araras femininas e falou, olha aqui essa blusa, o que você acha? Ah, ele foi delicado até, né? Delicado, no primeiro encontro, o cara me levou na loja. Sim! Meu Deus. Foi no primeiro esperar pelo menos. encontro. Sim. Então, assim... Nossa, você falando mas agora, eu assim- lembrei de um namoradinho da minha adolescência, que eu saí com ele, e eu tava com a unha mal feita, e ele falou assim... Tem que fazer a unha, né? As amigas ficaram falando, Mas, gente, não, tem socorro. coisas que ficam indelicadas. É. Mas assim, se o cara simplesmente te dá um presente, eu acho delicado. Não, tudo que aí, bem. primeiro encontro, abordagem, tudo É. mais. Mas se for um presente, gente, eu ia aceitar. Gente, não ia essa reclamar, história... Olha, essa história, nossa, ela veio aqui, eu falei, não, eu tenho que contar, porque começou aí meu problema com a minha autoimagem, porque eu ia pra, sei lá, calorzão, assim, que nem agora, eu usava blusa de manga, assim, Entendi. sabe? Eu usava saia, sabe? Sabe aquela blusa social com saia, né? Saia, não saia mídia, saia até o joelho ali, mais ou menos, né? Sapatilha, era assim. Eu lembro que você teve um processo também lá com a Virna, nem sei se vai falar o nome dela. Pode. Que você começou a mudar mesmo, né? Sim. Usar um salto. Exato. Exato. Aí tinha uma amiga minha que a gente sempre falava, né? Que ela era super estilosa. E aí uma vez ela foi comigo numa loja pra comprar sapato. Porque, assim, eu não gostava, sabe? De usar saltos. Eu não achava que combinava com as minhas pernas. Eu achava minha canela muito fina. Eu tinha todos esses estigmas, assim. Eu tinha com o meu corpo. E aí, quando eu fui emagrecendo, eu fui deixando de olhar pra aquelas roupas ali. Eu falei, cara, por que eu usei isso um dia na minha vida, sabe? Por que eu me fechava tanto? Porque assim, beleza, eu não gostava do meu corpo, mas tinha outras formas de eu me vestir melhor. E por que eu simplesmente não me importava, gente? A verdade era essa. Eu não tava nem aí, entende? Então, foi aí que eu comecei a me desfazer dessas roupas, me desfazer. Aí meu armário encheu de leg, né? Então você meio que saiu de uma personalidade e pulou pra outra personalidade assim, né? Exato. E aí hoje eu me sinto mais confortável, né? Com roupas onde eu tenha conforto, né? Eu já não me preocupo tanto com esconder alguma coisa, né? Então, mudou totalmente. Eu não tenho esse mesmo pensamento de antes de, nossa, será que isso aqui tá valorizando, não tá? Eu tô bem com o meu corpo a ponto de eu falar assim, essas peças, elas só tem que se combinar entre si e pronto. Ah, mas vai mostrar o braço, que talvez eu não esteja ainda tão contente com ele. Não me importo mais. Não te fere. Não isso. me fere mais. Mas você sabe que eu fiz psicologia da moda, eu fiz uma formação de psicologia da moda pra entender o porquê que a gente escolhe o que a gente veste. E o que você trouxe é muito legal, porque você se escondia realmente. Você fala que eu fazia isso porque eu não me preocupava. Mas no fundo, você É verdade. escolhia aquelas peças justamente para poder ficar confortável e se esconder. E aí a gente pode perceber alguns comportamentos. Pessoas que usam roupas muito escuras, confortáveis, elas realmente não querem chamar atenção. Agora, pessoas que gostam de usar muita coisa, muita cor, normalmente... Eu mostrava demais. Então, mas é uma questão emocional. E eu achava que eu só ia ser vista se eu mostrasse Então, demais. exatamente. É incrível. Eu já falei isso pra você, né? Sim, sim. E isso a psicologia Da moda. explica. Explica. Né? A cor que a gente escolhe usar também, ela explica o porquê que a gente... Porque pode ser inconsciente, mas no fundo a gente tem um porquê escolher cada coisa, entende? Então isso é muito legal, porque ela tá trazendo uma história que comprova, né? Reforça essa questão de escolhas, conscientes ou não. E é desafiador, né, Jé? Porque assim, a nossa vida muda, a nossa identidade muda.
As fases Constante. mudam. E a todo momento você tem que se reconhecer na roupa. Exatamente. Por isso que eu falo que nesse processo, eu falo que eu puxo muito pro autoconhecimento para que a minha cliente ela tenha autonomia lá na frente. Porque tudo bem, ela tem hoje um objetivo de imagem e eu trabalho isso com ela, mas e daqui a um mês, daqui a um ano... Ela precisa perpetuar o aprendizado que ela teve. Sabe o que eu queria? Ter um estilo elegante e atemporal. Mas não casa com quem É isso eu que eu ia sou. falar, mas você é essa Assim, pessoa, né? exato. Porque não Mas tem eu vejo que problema. essas pessoas se dão bem, porque elas falam assim, eu coloco uma roupa hoje, eu tiro foto, eu sei que daqui a X anos ainda vai permanecer atemporal, elegante, mas eu Só que sou tem assim, não sou, e tem que então. entender se faz sentido pro seu estilo de vida e pro seu produto também, pra sua profissão. Tem todo um mapeamento que Por você como tem que você fazer. quer ser vista, né? Então essa questão No- de se comparar é isso. Eu acho que no caso dela, por trabalhar com nutrição, com imagem, às vezes até mostrar o corpo ajuda, né? Sim, hoje em dia eu mostro, nunca no intuito de, tipo assim, fazer com que as pessoas se comparem, mas assim, pra reforçar sobre como que uma boa mudança, né? Quando eu falo boa mudança no sentido de que você conseguiu se manter constante naquilo, não desistiu, consegue fazer com que você mantenha seus resultados, né? Então eu vejo que até mostro às vezes alguns exercícios ali que eu faço, falo, gente, olha, teve um que eu fiz de glúteo, né? Quando eu perdi, sumiu. Depois que eu comecei a treinar, apareceu. Então eu falo, não tenham vergonha, façam. Eu me gravo mais pra isso, porque às vezes eu nem sempre vou fazer o exercício perfeito, mas eu me gravo só pra que alguém tenha essa visão de, olha, ela tá ali todo dia. Sabe? Eu gosto de ver, quando eu sigo profissionais, assim, eu gosto de ver como que é a rotina, porque você mostra que você vive o que você vende, o que você ensina, né? Nós falamos sobre 4 pilares, então, que mudaram, né, que fez parte da sua transformação, que foi o autoconhecimento, resiliência, constância e ser a própria régua. Nós temos agora o 5º, né? Quer falar um pouquinho dele? Que é saber pedir ajuda. Sim. Quando eu falo saber pedir ajuda, eu me refiro a você olhar para o teu ambiente, ver quem são as pessoas que participam da tua vida na sua relação com a sua alimentação e falar para essa pessoa, olha, eu tô entrando num processo de emagrecimento, eu quero cuidar mais de mim, queria pedir para você, por favor, não traga esse monte de biscoitos aqui para casa, ou quando a gente for no mercado, compre algumas coisas ali para você e guarde num lugar onde fique, enfim, distante ali para mim do meu acesso, né? Então, por exemplo, quem vive com alguém e normalmente a pessoa tem uma alimentação totalmente diferente, vai ser desafiador para essa pessoa. certeza. Então, se você não chegar, por exemplo, pro seu marido, pra sua mulher e falar e dividir o momento que você tá, só esperando que a pessoa, ela tá vendo que eu tô não, ela não tá vendo. O desejo de mudar é seu, não é do outro. Mas ele come muita coisa diferente de mim. Ótimo, beleza, mas você comunica pra ele, o meu momento agora é esse, eu preciso da tua ajuda. Você não precisa comer as mesmas coisas. Mas se você tiver vontade, vai comer na rua, ou come no seu trabalho. Gente, tem solução. Tem solução. Mas tem que se comunicar, né? Sabe uma coisa, aproveitando do pedir ajuda, é muito legal isso que você trouxe, eu passei por isso, né? Mas teve quando você falou saber pedir ajuda, eu pensei, contratar profissionais que nos ajudem nesse processo. Para mim, foi fundamental. Gente, eu luto contra a compulsão alimentar desde quando eu era pequena. Agora, com a Gisele, com o personal e com uma psiquiatra, que eu tô vendo evolução. A importância de ter esse olhar. Então, a importância de você contratar profissionais para mudar sua autoimagem. E eu falo muito com você sobre a mudança também do meu vestir, né? Tô nesse processo de reconhecer, de trazer autenticidade. Então, muito legal você trazer isso, mas eu também pensei por esse lado. Não, exatamente, perfeito. Eu já tô pensando assim, em escalas, né? Então, quem que é a linha de frente? Porque também, imagina que o Marcos, ele é um cara que colabora muito também, né, contigo. Agora, então, né, no começo, lembra eu que ele lembro. Então, ele foi, digamos assim, a primeira faixa, né, assim, de pessoas que você teve que pedir ajuda. E, claro, de outros profissionais, né? Os profissionais, então, eles são fundamentais, né? Porque eu acredito que a escolha de um bom profissional, e quando eu falo bom profissional, não entenda como o profissional mais caro que tiver, aquele mais famoso, mas alguém que você possa pedir uma indicação. Se você não tem essa pessoa, peça indicação para alguém. Poxa, como é que foi para você? Como é que foi a sua experiência? Vá atrás de alguém que possa te indicar alguém legal, né? Porque sozinho, tudo bem, a gente tem conteúdo, a gente tem YouTube, TikTok,
Mas assim... É muito mais difícil. É muito mais difícil. O seu processo vai ser muito mais árduo. Vai. Entende? Então... E nessa questão de dieta sozinha, você pode fazer dietas malucas também, prejudicar a saúde. Então, com certeza, eu acho que se você não tem o suficiente financeiramente para poder bancar esses profissionais, dá para você começar a trabalhar sozinha isso com o autoconhecimento, mas tentar colocar isso no radar para você ter esse auxílio. Né? E outro ponto aqui, já fazendo um reforço, um puxão de orelha nas pessoas aí que tem hoje contratado um profissional da área da saúde, seja o personal, seja um psiquiatra, seja um nutricionista, né? Não tenham vergonha de dizer, eu não tô conseguindo, isso não tá dando certo. Porque se você não levantar a mão, não tem como o outro lado adivinhar. Claro que se você fala assim numa consulta com o nutricionista, eu não gosto de banana, e ele prescreve banana, você vai ficar desconfiado dele, porque foi justamente o que você falou que não gostava. Mas vai ter coisas no seu dia a dia, na sua rotina, que naquela 1 hora de conversa que você teve com ele, você não vai conseguir, às vezes, passar toda essa informação, e nem ele vai conseguir capturar. Entende? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha um nutricionista lá no meu início, que ele... passava uma dieta pra mim que tinha farinha de aveia. Era uma panqueca com farinha de aveia. Eu coloquei farinha de amêndoa, que é, enfim, muito mais calórico. E eu não estava entendendo porque eu não estava emagrecendo. Eu falava, eu faço tudo certo, por que eu não estou emagrecendo? Eu simplesmente substituí uma coisa pela outra, porque eu não tinha esse conhecimento, né, sobre calorias, sobre composição do alimento. Eu não sabia que não eram alimentos que eu poderia substituir dentro daquele protocolo dele. E você substituiu na mesma quantidade ainda, né? Exato. E assim, nem perguntei. Eu só fui lá e troquei. Tudo bem, eu tô dando um exemplo que é muito destoante, mas assim, peça ajuda. Não entendeu? Não tá conseguindo? Comunica. Isso não tá dando certo, né? Porque daí você vai conseguir extrair o melhor do profissional. Porque nem você consegue se ajudar, nem você consegue atingir seu resultado, e nem o profissional sabe onde ele precisa melhorar também. O profissional não tem bola de cristal. Não tem. Tem que ser falado, né? Exatamente. Bom, gente, eu ficaria aqui mais... Eu também. Tá muito bom papo, mas eu quero que você deixe uma dica, assim, final, pra quem tá ouvindo a gente, de como começar a se movimentar para essas transformações que são desafiadoras, né? Olha, eu diria que um exercício que é super importante é você listar, né, os seus valores, primeiramente saber reconhecer seus valores e no que aquilo que você busca pro teu corpo coincide com os teus valores. Então, por exemplo, se o teu valor é a tua família, então você tem que cuidar da tua alimentação, não é só porque você quer ficar bonita pro biquíni ou para aquele vestido do casamento, mas é para você poder viver com eles. A coisa mais triste é você saber que você tem ali seus filhos já, enfim, numa idade mais avançada, já tendo outros filhos, você sendo vó, avô, e não tendo saúde para você poder curtir aquele momento diferente da vida. Então, acho que o primeiro ponto cria uma lista, identifique seus valores e no que aquilo que você espera com o teu corpo, com a tua mentalidade, coincide com esses valores. Porque daí vai fazer sentido. E encarar como tanto imagem, mentalidade, que não é algo supérfluo, né? Que você entende que aquilo que vai fazer com que você tenha bem-estar. Que eu trabalho muito com essa questão da confiança, da autoconfiança, mas o bem-estar, ele parte dali, né? Então não encarar isso de forma... Não é fútil, né? A gente tem que colocar isso como uma das principais coisas que a gente precisa olhar na nossa vida. Quando você identifica seus valores, você precisa estar bem, forte, autoconfiante, para ser mãe, para ser esposa, para ser empreendedora, enfim, para tudo. Muito bom. Gi, deixa o seu @ onde as pessoas te encontram. No meu Instagram é Gisele Ribeiro V, né? Lá eu falo muito que nem eu comentei aqui, né? Posto vídeo de treino. Aí o meu gatos. Meu personal é gatos. Meu personal ontem mesmo ele já falou assim: isso aí que você fez podia estar melhor, hein? Então, assim, eu também falo disso também, né? Eu não sou perfeita, eu tô numa mudança aí na minha vida. Então, por lá eu falo de alimentação, dou dicas, compartilho muito o meu gato, então tem isso também. Que show! Olha, vocês me encontram em 2 perfis. O @ Jéssica Rodrigues Estrategista, lá eu falo sobre imagem e posicionamento, vocês vão gostar, tem bastante dica legal e prática. E no @ Boutique Desapego Delas, que inclusive é quem me veste, né? Boutique Desapego Delas, roupas de segunda mão, vocês vão amar. E eu falo muito sobre essa questão da confiança, desse posicionamento, que a roupa que a gente veste vai influenciar muito no seu posicionamento profissional, principalmente. E a Boutique, ela traz essa possibilidade de você se vestir bem, de forma elegante,
com baixo investimento. Então acompanhe a gente lá. Inclusive, a gente vai liberar um cupom já, a partir desse episódio para vocês. É Cá Entre Nós 10, lá no nosso site. Você vai ter 10% de desconto, que é um presente que a boutique tá dando pra gente. A gente vai deixar também um QR Code aqui, né, pra pessoa Vamos deixar. Entrar em contato, caso Isso vocês mesmo. queiram saber mais. E você, Lê, onde te encontram? Bom, vocês me encontram no Lenobrielle, lá eu falo do que eu amo, desenvolvimento profissional, pessoal, maturidade emocional, autoestima, toda a transformação que eu vivi no meu emocional eu compartilho por lá. Aproveita porque tem muito conteúdo bom que eu consumo pra caramba. Estamos começando também. Mas tem. Vai lá, pula lá. Gente, muito obrigada por acompanhar a gente. Beijo e até a próxima. Beijo!